Uma das coisas que eu mais admirei em você e que a gente começou a se falar, a trocar essa ideia no passado, foi quando você conseguiu trazer a marca do Santos Esportes para dentro da modalidade. Eu queria te perguntar como é que foi isso, como é que você conseguiu fazer um clube de futebol desse tamanho entrar no cenário competitivo de Pro Clubes. Essa sua pergunta foi muito boa, porque me permite até recuperar um tema que eu cheguei a falar lá, mas eu não concluí, e que vai chegar nessa história do Santos. A gente, com a Dragões da Real, tinha um campeonato brasileiro da época, em que eu tava mencionando, olha, do nada o time do Joga 10 entrou para jogar contra a gente, sim. E nós descobrimos ali, vou passar muito rapidamente, né, até porque a produção já tá ali batendo, gente, horário. Mas a gente tava nessa final, o empate, a gente passava, era campeão, e resolvia ali, era título e beleza. O que acontece foi que do nada o time surgiu para jogar e eu comecei a perceber por alguns movimentos estranhos, algumas jogadas que eu estudava no meu adversário, que tinha uma coisa estranha ali. Acabou que a gente ganhou aquele jogo de 3-0, fomos campeões. O jogo que estava rolando na outra partida foi entregue mesmo, tá? A gente pode falar isso hoje. E se a gente não ganha aquela partida, a gente não era campeão, então a gente acabou ganhando. A gente descobriu depois que esse time que a gente enfrentou estava jogando com jogadores que eram dessa outra organização, do SKN. Enfim, a gente está falando da época da pré-história do Pro Clubes. Né? Hoje em dia isso eu não tenho visto acontecer mais, felizmente. Que bom, porque é o mínimo de bom senso se a gente quer realmente que esse cenário seja saudável. E acabou que nesse contexto, olha como o crime não compensa. Como você não fazer as coisas que não são certas não compensam. Porque na época o João Martins, que ele é um brasileiro que trabalhava ligado à IESA, que é essa organização internacional que faz parte da Argentina Game Show, ele estava responsável por definir qual organização brasileira ia jogar na Argentina Game Show. E aí, a vitória do DDR não resolvia a questão da vaga, porque o SKN já tinha sido apontado para a organização da Argentina Game Show como time brasileiro aí representar o Brasil na AGS pela campanha que o SKN vinha fazendo. O que acontece então? Chega a comprovação de que burlaram essa regra, e ao comprovarem isso, chegou na Argentina Game Show, a Argentina Game Show vetou a participação do SKN. O João indicou a Dragões da Real, que eu estava como representante na época como manager, e fomos o time brasileiro a ir jogar na Argentina Game Show, que era, como a gente falou, a Copa América do futebol, do Pro Clubes no Brasil. E além disso, a gente acaba também jogando a final da Libertadores da IESA naquela época, então o nosso time ele se credenciou mais ainda, a Libertadores aconteceu um pouco depois, a gente elimina o SKN na semifinal. Uma coisa curiosa é que a gente tinha uma certa prepotência, né, na época, a gente falava, o Brasil é o melhor, a Argentina é o caramba, né, e chegamos na final para enfrentar um time do Nicolas, 99 FC, o Nicolas, para quem não sabe, foi durante muito tempo o melhor jogador do mundo de Ultimate Team, ainda tá no top 5 até hoje, então é um cara sensacional e que ajudou a definir muito o que se chama de meta do jogo, né, que são as estratégias que você faz que são mais fáceis de você chegar ao gol, chegar ao resultado e também como defender. E estava trabalhando numa lógica tática de uma 3-5-2 na época, que era meio incomum para o Pro Clubes brasileiro. A gente chegou para enfrentar esse time achando que a gente ia ganhar fácil e tomamos um passeio que a gente nunca pensou que a gente ia tomar. E aprendemos muito ali naquele momento. E foi a partir dali que a gente acho que mudou muito da lógica de como jogava no Pro Clubes brasileiro, porque a gente implementou estratégias do Can You With Us que eles usaram para ganhar da gente. E aprendemos muito ali e desenvolvemos o 3-5-2, que é um pouco o meta do Pro Clubes até hoje. Ao nosso estilo, né? Pegando elementos do Can You With Us, aquele time argentino, e depois colocamos da nossa maneira. E ali a DDR ela se consolida, a gente vai para a Argentina Game Show, joga alguns presenciais, joga um presencial em Floripa e surge a possibilidade do Santos Esportes, que a gente, como eu te disse, a gente trabalhou marca, trabalhou marketing, trabalhou comunicação, chamamos a atenção, já tinha havido antes um primeiro contato com a diretoria do Santos junto ao Renato Cavaleira, que trabalhava comigo também na DDR Esportes e dividia a capitania da DDR comigo. Na época o Santos optou por não entrar porque não estava no momento ainda. E acabou que houve uma nova consulta, uma nova conversa, e o Santos se interessou sim em entrar. E aí, cara, era a primeira vez que um grande clube do futebol brasileiro estava disposto a entrar no cenário do Pro Clubes. E
seria, sem dúvida alguma, uma coisa muito grande. É o Santos, pô, o Pelé, o Neymar. É uma coisa muito, muito, muito grande, muito significativa. E aí nas conversas estavam enrolando um pouco, né, para poder fechar, para bater o martelo. Nosso time inteiro muito ansioso, perguntando: e aí, Marcelo, tem novidade? Eu tava numa conversa interna, eu, o Leonardo de Prado e o Marcos. Leonardo era o CEO do Santos Esportes, o Marcos era o diretor de esportes. Tinha também mais uma pessoa que eu não vou recordar o nome agora, mil desculpas. No WhatsApp, eles conversando no grupo ali, aí falaram: não, beleza, a gente vai anunciar. Cara, eu falei: cara, mas eu quero ir com o Santos pro presencial, que ia ter o presencial de Vitória, que a gente ia jogar. Então, por DDR, eu falei: cara, seria importante vocês anunciarem pra gente no presencial, pro presencial, que a gente queria jogar o presencial como Santos. E também era uma forma de eu fazer o negócio fechar, Sim. que eu precisava sacramentar aquele acordo. E aí me fizeram uma fatídica pergunta, que, meu Deus do céu, que responsabilidade que eu assumir. Se a gente anunciar vocês vão ganhar esse campeonato? Aí eu, na hora, virei e falei: eu quero muito isso, e eu tô muito confiante, nosso time é campeão atualmente. Eu virei e falei: cara, eu garanto conquista, eu garanto que a gente vai ser campeão. Corta pro presencial. De Vitória, né? Presencial de Vitória. Da 11x11. Da 11x11, empresa do Adilson. Conseguimos, fomos anunciados como Santos Esportes. O nosso time, na ocasião, pelo que aconteceu, a gente foi na Argentina Game Show, eu tinha assumido o comando da seleção brasileira na época e chegamos a ganhar a Copa América em cima da Argentina, que tinha o Nicolas. Então, pô, é muita história pra contar, realmente. Chega primeiro jogo, vamos jogar contra o Eleven Game, que era um outro timaço da modalidade. Estamos perdendo de 1-0. Você tava lá. Eu vi. Poxa, 46 do segundo tempo. Ele tava jogando pelo Trivolts, que foi terceiro lugar na época. Cara, viramos o jogo e aí tivemos uma campanha irretocável, fomos campeões. E aí depois, naturalmente, aquilo. Cheguei a jogar pelo Ceará Esportes, falei rapidamente aqui sobre a Copa Cearense de Futebol Digital. E hoje tô na Old School, né? Tem que falar da Old School também. Falar da Old School, obviamente. Old School é uma organização que a gente tem muita felicidade de ter encontrado, de Vassouras, que o prefeito de Vassouras, inclusive, joga com a gente. Legal. Né? Agora é ex-prefeito porque acabou. A sucessora foi eleita. Agora ele pode se dedicar. Agora ele pode se dedicar mais ainda, porque ele é viciado, muito bom atacante, serve gol, nosso Severino. E, cara, o Severino, ele é muito bom player, muito bom jogador, excelente pessoa. E, poxa, a gente tem patrocinadores, como a Univassouras, como a Pulse Telecom. Tivemos o Delivery On, que no momento não continua, mas porque não pode voltar, né? Que é o iFood de Vassouras, por assim dizer. E a gente tá numa jornada, numa construção. Eu acho que me juntei ao Stroll nesse último ano. O Stroll sempre foi uma referência. Eu meio que descobri o Stroll num período no Pro Clubes, porque eu prospectei ele quando eu ainda tava no Fifeiros, na época de CBFOL, lá atrás. E eu vi nas estatísticas da CBFOL o potencial dele. A gente tinha jogado antes, chegamos a jogar na Dragões da Real, mas aí a gente realmente se reencontrou e o Stroll se tornou realmente essa lenda, né? E a gente conseguiu montar um projeto dentro da Old School, que já estamos há 8, 9 meses na Old School, e está sendo, sem dúvida alguma, uma experiência muito legal. E na hora de escolher os frutos. Um time muito promissor. Vamos, sem dúvida alguma, estar presentes em presenciais nessa temporada e vamos buscar lutar pelo topo. Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.